Quando a gente está falando a respeito de escolha de pastilhas e discos de freios para freio hidráulicos, a gente precisa entender algumas coisas, principalmente como que é o funcionamento de um freio hidráulico, para que daí a gente consiga chegar em como de fato escolher esses componentes para nossa bike. A principal diferença entre sistemas de freio a disco mecânicos e hidráulicos é o componente que faz realmente a troca da tua força no manete para o caliper de freio ou para a pinça de freio. A diferença basicamente é que ao invés de um conduíte e um cabo de aço, você tem fluido hidráulico lá dentro. Basicamente um fluido mineral ou um óleo mineral ou um tipo DOT como usado nos carros. Conforme o vídeo for rolando, a gente vai aprender essas coisas todas e vai clarear na tua cabeça. Vem comigo! Toda vez que a gente está falando a respeito de freios hidráulicos, existem um monte de coisas físicas por trás, né? Um monte de fórmulas por trás que o engenheiro foi lá e calculou e tudo mais. Só que aqui o lance é que a gente não quer projetar novos freios a discos. A gente quer melhorar o nível de manutenção e melhorar as nossas escolhas com relação aos componentes. Então, a gente vai falar um pouquinho de física de uma maneira bem fácil, tá? Porque eu quero que vocês aprendam e entendam como é que o sistema funciona e por que que tem fluido e por que que tem esse desenho aqui e o que que isso tem a ver com frenagem e com escolhas de pastilhas, beleza? Tem um cara doidão da física, Pascal, tá? Não precisa saber nome, não precisa saber unidade de medida, não precisa saber... Eu vou explicar de uma forma fácil para que fique bom para todo mundo, beleza? Mas o cara era um doidão que ele entendeu como é que funcionavam esses movimentos de fluidos e como é que ele poderia usar isso para fazer prensa e outras máquinas que ele chamou de hidráulicas. Hidráulica porque tem um líquido dentro dela. Fechou? E basicamente ele chegou nesse modelo aqui, que é esse desenho que eu desenhei aqui de uma forma muito esquisita, mas que vai fazer sentido para vocês. Se você tem um êmbolo aqui, e aqui dentro desse conjunto, e aqui embaixo dele, e dentro aqui desse pistão, você também tem fluido, né? Então, o vermelhinho aí no desenho é fluido. Quando você aplica uma força aqui, essa força vem parar aqui. E se for parar para olhar, é exatamente o que eu falei no começo do vídeo. Ao invés de ter um cabo fazendo força, você tem um fluido. Tá, mas e daí? E daí que dá uma olhada nessas diferenças aqui, ó. Olha a diferença de tamanho desse cara com a diferença de tamanho desse cara. O que que isso daqui simboliza pra gente? Isso daqui, ó, lá no teu manete tem um pistãozinho que ele empurra óleo. Então esse daqui é o nosso manete. Show? E aqui, com esse pistãozão grandão aqui, ele é o nosso caliper ou pinça. Show de bola? Vai ficar mais claro. Toda vez que eu exerço uma força aqui e esses caras estão se comunicando por esse conduíte, que é a linha de freio da bicicleta, eu empurro esse cara aqui e esse cara aqui sobe. E se a gente for parar para pensar, toda vez que eu aperto o meu manete de freio, ele empurra o pistão, que é esse pistão aqui, o fluido é deslocado e aí o que que eu tenho? O resultado específico que é o pistão mordendo o nosso disco de freio e aí a gente tem a frenagem. Pô, mas você colocou um pistão só, na minha bike tem dois. É exatamente a mesma coisa, só que chegando lá você divide essa força por dois, tá bom? Mas o princípio é o mesmo, fiz assim simplesmente para ser mais fácil. Tá, João, eu entendi, mas onde é que você quer chegar? Eu quero chegar nessa fórmula aqui, ó. F1A1, F2A2. Vamos lá. Não precisa ser bom de matemática, não precisa ser bom de física, vou explicar. Toda vez que você exerce uma força aqui, ó, vamos chamar ela de F1, e aí a área aqui desse pistão é A1, ela vai ser proporcional, não quer dizer que ela vai ser igual, isso daqui é um sinal de igualdade, mas na física é uma proporcionalidade, quer dizer, você vai colocar essa força, pode ser igual, pode ser para mais, pode ser para menos, beleza? Proporcional à força que vai aparecer aqui, que é a força de frenagem, que também está relacionada com a área aqui do meu pistão. Então por que eu tenho um pistãozinho aqui e um pistãozão aqui? Dá uma olhada nessa conta aqui. Eu vou ler um exemplo. Então a gente tem a área 1 aqui para esse pistão e para o outro pistão a gente tem uma área 10. Ou seja, daqui para cá é 10 vezes maior. Estou supondo, não é assim nas bikes, mas a gente vai trabalhar assim para que fique mais fácil as contas, beleza? E aí eu fui lá e apliquei uma força no meu manete que se transformou em 10. Então eu vou lá, pego aqui 10 sobre A1 aqui
Q1 é igual a F2, que é o que a gente quer saber, então eu vou chamar ele de x, porque é uma variável, é uma coisa x, que eu não sei quanto que é, beleza? E aí a A2 aqui é 10. Então eu tenho que x, fazendo essa multiplicação em cruz aqui, não precisa saber, eu só quero que vocês entendam o resultado. X é igual a 100. Pô, o que eu ganhei com isso, né? Eu exerci uma força de 10 aqui e aqui saiu 100. E por isso que você entende agora que quando você freia um freio hidráulico, ele tem tanta eficiência de frenagem e a potência de frenagem também é legal. E aqui vale uma aspas. Quer dizer que não tem como você fazer um freio mecânico ficar bom dessa forma aqui? Tem sim, mas são outros estudos e aí a gente precisa bolar sistemas que na prática não são tão legais. Sem falar que tem N outros motivos por que a galera usa freios hidráulicos ao invés de freios mecânicos. Deu para entender? Para mim é muito importante que você entenda que são 3 pistões na tua bike, pelo menos, mas se você entender que aqui é o teu manete e aqui, que tem um diâmetro maior, tá lá na tua pinça, já vai fazer muito sentido para mim. E que se você tem uma área menor aqui e uma maior aqui, a tua força vai ser multiplicada por esse tamanho, beleza? A graça do sistema hidráulico é essa, você aplica 10, lá embaixo chega a 100. E mais uma vez, eu não estou aqui para ensinar física, mas eu quero que você entenda esse contexto aqui, porque isso daqui ó, é uma das componentes que fazem o teu freio frear direitinho. São 3 componentes, já dando um spoiler aqui, mas a gente está falando de uma que é a mais importante. Quando o cara foi lá e projetou teu freio, ele projetou por um propósito, para uma ação. Vamos supor aqui, eu estou chutando valores porque eu não sei realmente quais são esses valores. Vamos supor que a gente está colocando aqui ó, os mesmos 10 de força para uma mountain bike. Então ele vai lá e vira 100. Show. Pode ser que numa bike de downhill que tem um montão de pistão e tudo mais, isso é uma margem diferente, mas que essa conta de 10 para 100 vá para 10 para 300 aqui. Por quê? Porque lá você precisa de um propósito de frenagem muito diferente. E pode ser também que numa road bike você vá de 10 para 50, 60, 70, pode ser que seja menor. Porque na road bike você não pode ter um mega sistema de freio e correr o risco de você ali catar no freio e a bike tombar, ali catar no freio e travar a roda lá atrás. Então, na road bike é uma parada um pouco diferente. O que eu quero que você entenda é essa proporcionalidade entre colocar força no manete e ela aparecer lá na pastilha, lá na pinça de freio. Então, se são 3 variáveis que a gente consegue para ter uma qualidade de frenagem legal e uma delas é engenheirada, é projetada, essa primeira variável a gente não consegue mexer. Então, o que sobra para a gente trabalhar? Sobra pastilha e disco de freio, que é o papo que a gente vai bater agora, que é o tema principal desse vídeo. Como é que a gente classifica discos de freio em bons e em ruins? Na verdade, se você for parar para pensar, bom e ruim é muito relativo de acordo com o propósito do projeto que você está usando. O grande lance é que você respeite as características de projeto do teu freio, características de projeto da tua pinça de freio em relação ao que ela precisa de disco de freio para poder frear direitinho. Vamos bater um papo a respeito disso e como é que a gente vai fazer lá no final das contas, depois desse papo todo, como é que a gente faz para escolher e você vai ver que a resposta não é exata para tudo que a gente procura. O que interfere na qualidade da frenagem aqui, dos meus discos de freio, isolando, a gente não está falando de pastilha ainda, a gente está falando de disco, é diâmetro, é o material que ele é feito e a gente vai falar bastante a respeito disso, e é a qualidade do processo de fabricação desse disco. Tá. Basicamente, a gente tem 2 variáveis aí que a gente quer controlar. Uma delas é a mordida, tá? E a outra delas é a dissipação de calor, tá? Por que a gente fala de dissipação de calor primeiro? Porque todo material é feito para trabalhar em uma determinada temperatura. Então, na hora que o cara está projetando aquilo lá, ele vai entender que esse material aqui, ele freia bem a, vamos supor, 40 graus e aí até os seus 80 graus. Beleza. Quer dizer que fora dessa faixa, seja aqui para cima, seja aqui para baixo, ele não vai frear bem. E conforme a gente vai esquentando, basicamente quando você vai freando e esquentando pastilhas mais básicas, pastilhas de resina, você vai tirando a capacidade de frenagem da bike. Eu tenho certeza que você já desceu
um decidão muito íngreme, com o freio segurando muito tempo. E aí você tava com a bicicleta sem fazer barulho nenhum, depois de alguns segundos a bicicleta já começa a fazer um barulho de atrito diferente, daqui a pouco teu freio tá buzinando, ele tá superaquecendo, beleza? A mordida, falando exclusivamente de disco de freio, tá totalmente atrelada ao diâmetro e ao material que ele tem. Tá, como assim? Pensa comigo, se você tem uma roda girando, tá? E aí você precisa parar essa roda. É mais fácil você segurar ela aqui, ó, na extremidade, ou é mais fácil você segurar ela aqui perto do cubo da roda, por exemplo? É muito mais fácil você segurar ela perto da extremidade. Concorda comigo? Se não concorda, faz o teste na tua bicicleta. Gira a roda traseira ou dianteira dela, tenta frear ela aqui, você vai ver que é mais fácil do que frear ela perto do cubo de roda. No freio é a mesma coisa. Quanto maior o diâmetro do meu disco, maior vai ser a mordida do meu freio. Então o diâmetro tem tudo a ver com isso. Ah, então quanto mais enorme ele for, melhor? Sim e não, mas também você pode ficar sossegado porque as marcas já determinam entre 140 e 240 milímetros, basicamente. Tem discos maiores e tem discos menores, mas basicamente entre 140 e 240 você tem a maioria dos discos de freio. Então, uma liçãozinha de casa que você pode fazer é que diâmetro de disco de freio importa na mordida e também vai importar lá no final na eficiência da tua frenagem. A grande questão é você perguntar, eu preciso de mais freio do que minha bike tem ou não? E como é que material influencia na qualidade da frenagem em relação aos discos de freio? Ele influencia duplamente em relação ao atrito. A primeira coisa é que se você tem uma superfície de contato, na verdade são duas superfícies de contato, a primeira delas é o disco e a segunda é a pastilha. Então teu disco está aqui, tua pastilha vai morder aqui. É o atrito, né, que faz a tua bike frear. Então, se essa superfície aqui, pastilha, conversa com essa superfície 100%, você tem um resultado ótimo. Então existe disco certo para pastilha certa. Ou seja, se você pegar uma linha Shimano, por exemplo, eles têm discos para resina e discos para resina e metal. E o que isso interfere? Como a gente está atritando duas coisas, essas coisas vão acabando. Se você ficar atritando dois materiais, esses dois materiais vão ser comidos com o tempo. O grande lance é quanto tempo isso vai durar. Então, para um material resinado, que a gente vai falar a respeito daqui a pouco nas pastilhas, o freio, o disco de freio, ele pode ser um pouco mais macio. Para um material metálico, o disco precisa ser um pouco mais duro. Tá, falei a respeito da primeira vertente do atrito, né? De como o material influencia duplamente, é influenciado duplamente pelo atrito, que é a questão de discos corretos com pastilhas corretas. Fazer esse mix é muito importante. E aí a gente entra numa correlação entre atrito que ele gera e qualidade de fabricação do disco. Qualidade de fabricação do disco tem outras coisas também, mas a primeira coisa é que você tem dentro dos discos para resina qualidades diferentes, do Xing Ling ao mais top de linha, beleza? E é importante você saber que a qualidade da frenagem vai estar totalmente dependente da condição, né, de como esse material atrita na sua pastilha. Então, esse atrito é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. E por isso que eu bato sempre muito na tecla de que você faça escolhas por peças mais originais do que Xing Lings. João, pelo que eu estou entendendo, se o disco é para metal, ele é mais forte. Tem algum problema eu usar discos para pastilhas metálicas com pastilhas resinadas? Tem uma contrapartida na realidade. Se o teu disco é um material mais duro e você usa pastilha de resina, que é um material macio, tua pastilha vai tender a durar menos. E um outro ponto que eu acho legal falar a respeito da qualidade do disco que você compra é que dependendo do recorte que ele tem, se é laser, se ele tem pós-usinagem, se ele tem um trabalho de alinhamento no final do processo ou não, ele vai influenciar. Porque um disco um pouquinho empenado, ele já vai te atrapalhar no ajuste. Um disco que ele dissipa calor muito mal, ele vai atrapalhar na tua frenagem. E tem N outras coisas que vêm aí do processo de qualidade do disco de freio que você coloca na tua bike. Um ponto muito importante, se você andar reto daqui até a esquina e usa um disco Xing Ling ou um disco top de linha para frear no reto, talvez você não sinta a diferença. Então, precisa muito da sensibilidade do ciclista. E agora então vamos falar a respeito de pastilha de freio.
Por que você escreveu o material duas vezes? Porque existem dois materiais diferentes na pastilha. A massa, que é o composto que entra em contato com o disco e faz a frenagem, ou seja, a massa orgânica ou resina, ou então metálica, como a gente está falando a respeito de Shimano, mas também existe a massa cerâmica, que é uma mais nervosa ainda, que, por exemplo, usa em carros de competição. Freia tanto e atinge tanta temperatura que precisa ser um material cerâmico para aguentar isso daí. Bom, falando então de material da massa, a gente tem essas duas opções e vamos falar só delas porque é a mais real aí. A resina ou orgânica, esses nomes são semelhantes, ou então as metálicas, que são as pastilhas mais nervosas. E aí a gente tem o material da base, que é aquela chapa que segura a massa, que normalmente é onde tem o contato com o pistão. Qual que é a função dela? A massa tem a responsabilidade de atritar com o disco e tirar velocidade da bicicleta. O que acontece? Esquenta. Se ela esquenta, ela precisa dissipar de alguma forma. Então, o material da base faz essa função. E a base pode ser perfurada em alguns casos para aumento de ventilação. Ela pode ser, por exemplo, as Icetec, né, que tem ventilação forçada para dentro da pastilha para que consiga retirar a temperatura. Então, o material da base ele pode ser aço, ele pode ser cobre, ele pode ser alumínio, ele pode ser titânio, depende do uso que você vai fazer da bike. E a respeito de pastilha, a gente também tem a questão da mordida, que a gente chama de bite em inglês, mas mais do que isso a gente tem a dissipação de calor. Não tem dissipação de calor no disco? Tem sim, mas é muito mais fácil você reter temperatura na pastilha, no caso das bicicletas, do que nos discos. E aí, como sempre, eu quero dar um exemplo e eu vou colocar aí uma tabela da Shimano comparando duas pastilhas, simplesmente diferenciando se elas são de metal ou se elas são de resina ou orgânicas. Servem para o mesmo freio, funcionam iguaizinhos. É óbvio que se a pastilha é metálica, o disco vai ser específico para isso. Então, são pastilhas do mesmo modelo, mesmo shape, mas aí ela tem uma graduação diferente. Eu vou te mostrar aí. E como sempre eu quero mostrar um modelo para você poder ter um ponto de comparação aí, beleza? São pastilhas para o mesmo freio e aí a tabela é da própria Shimano, que ela foi lá, desenvolveu as pastilhas e mostrou na prática quais são as principais diferenças, tudo bem? Então são pastilhas iguais, ou seja, ela tem os mesmos modelos, só vai mudar o material da massa e aí a gente vai entender como que isso vai influenciar. E uma coisa que é importante, se a pastilha vai ser metálica, você precisa de discos preparados para isso, tá bom? Então dá uma olhada aí. Eu estou olhando essa tabela aqui, ó, esse pedaço aqui. Então, se você olhar a pastilha metálica, ele tem uma modulação menor, ele tem uma power, uma potência, né, um byte maior, ele tem a durabilidade maior também, porque é um metal mais duro, mais bravo, né? É metal versus resina. E aí ele tem um anti-fade muito maior. Fading é o problema de aquecimento numa frenagem. Ela cansa, ela fica fadigada, fading, beleza? Só que ela é muito pior na questão do silêncio. E aí se você vai para o lado de lá, a de resina tem uma modulação melhor, ela tem menos potência, ela tem menos durabilidade, ela tem muito menos anti-fading e muito mais silêncio. E eu quero discutir essas 5 capacidades com vocês. Por que que a pastilha de metal ela tem menos modulação? Modulação é assim, ó, quando você aplica X de força no teu manete, ela freia X. Aí você aplica 2X, ela freia 2X. Por que que ela não é tão modulável assim? Primeiro porque ela trabalha com temperatura um pouco mais elevada, então precisa aquecer para que ela consiga trabalhar de uma maneira legal. E segundo que ela tem metal na composição. Aí você vai no disco, o disco é metálico e a pastilha também na massa tem um material metálico. Metal com metal é muito mais difícil de você modular, tudo bem? A pastilha macia, que é a de resina, que é a orgânica, ela tem a facilidade de você controlar melhor a modulação. Por que que a potência da pastilha metálica é maior? Porque ela gera um atrito alto e ela trabalha bem com temperatura. Então na hora que você senta a mão numa pastilha de resina, ela vai aquecer e ela não gosta desse atrito nervoso demais. A metálica já gosta. A durabilidade é meio evidente, né? Como a outra é muito macia, na hora que você vai atritando ela com o disco, ela vai acabando, né? Então é como se você estivesse lixando um material macio, falando da orgânica, falando da de resina,
e lixando o material duro quando a gente está falando da metálica. E na questão do anti-fading, que é a recuperação de frenagem, por que a metálica é melhor? Também são dois motivos. Primeiro, que metal dissipa calor mais facilmente. E o segundo motivo é que, como a pastilha resinada ganha temperatura e ela tá fora da faixa de temperatura ideal, ela vai começar a gastar com muito mais frequência. E aí uma dica muito importante que eu falo para todo mundo: se você tem a mania de encostar no teu freio e fazer a descida inteira ali segurando dessa mesma forma aqui, você está superaquecendo o teu freio. Se você fizer medidas progressivas, freia, deixa a bike diminuir, solta um pouco para ela recuperar a temperatura, freia mais um pouco, solta. Você vai fazer com que sua pastilha dure mais. Faz o teste e depois fala para mim se não é verdade. E a última questão do silêncio é meio fácil de entender também. Metal com metal faz muito barulho do que metal com alguma coisa mais macia. E aí, o grande lance é assim: qual dessas duas pastilhas aí que a gente mostrou agora que é melhor? Depende do teu uso, depende do que você vai fazer com a bike. Pode ser que a pastilha metálica seja muito legal, tá, mas para que uso? Para o teu uso, que é retinho, vai e volta e tudo mais, não faz sentido. Ou então pode ser o contrário, pode ser que ela seja incrível para você e você tenha que usar. E um outro ponto legal é, as pastilhas de resina, as pastilhas orgânicas são muito mais baratas. Então, às vezes não faz sentido você passar de um nível para o outro, sendo que você não precisa disso para o teu pedal, para o teu tipo de pedal. Eu já cuidei da bike de muito atleta aqui que usa simplesmente uma pastilha de resina, porque para aquilo faz muito mais sentido. E eu já mexi em bike de downhill, poucas, mas mexi, que os discos de freio eram gigantescos, que as pastilhas eram metálicas, porque a necessidade fazia com que se usasse aquilo. Tem que saber compatibilizar as coisas, tá bom? Isso é muito importante e essa talvez seja a maior dica de todas. Primeiro, entende o que você quer. Segundo, vê se aquelas coisas que você está tentando botar para conversar são compatíveis. Show! Uma base bem legal e aí a gente pode falar a respeito de como que a gente faz para escolher isso daí. Um primeiro ponto para a gente começar a fechar esse assunto é que assim, normalmente quando se projeta, muito mais do que isso, né? Mas basicamente isso, quando uma pessoa vai lá e projeta esse freio, ele já é superdimensionado para aquela categoria que você está encaixando ele no mercado. Ou seja, ele freia pelo menos 50% a mais do que você vai exigir dele na prática. Isso se você comprou o freio específico para o tipo de pedal que você está fazendo. Tendo isso em mente, se você tem uma bicicleta agora, pensa assim: tá faltando o que para mim na questão do freio? Tá faltando bite? Tá faltando mordida? Eu sinto que a potência da minha frenagem é baixa? Ou então, na verdade, eu tô falando que tá com fading a minha bicicleta. Eu não aguento mais ficar trocando pastilha porque minha pastilha acaba porque eu desço demais. Ou então você tá querendo fazer simplesmente um upgrade de conveniência. O que é um upgrade de conveniência? É você querer reduzir o barulho das frenagens chatas que sua bike está fazendo. Tudo isso é válido, mas você precisa isolar o que é a variável que está te incomodando para daí você conseguir resolver alguma coisa. E aí a gente entra num terceiro ponto que é importante a gente parar e olhar para dentro e perguntar: eu tenho sensibilidade realmente para entender qual que é a diferença de frenagem do freio A para o freio B? Da pastilha A para a pastilha B, do disco de freio de 160 mm para o disco de freio de 180? Talvez não precise fazer um movimento de manada só porque as pessoas estão fazendo. Talvez você não tenha sensibilidade para mudar isso e o teu freio tá legal para isso, não tem problema. Não tem problema você não fazer o upgrade, já que tá todo mundo fazendo, você tem que fazer? Não existe isso. Então é importante que, se você não tem a sensibilidade, com o tempo você vai experimentando outras coisas. Experimenta um freio maior na bike de um amigo. Experimenta um modelo maior que tem essa razão de proporção aqui ao invés de 10. A gente está falando de 10 entre aspas porque não sei se é exatamente isso. Com 20, com 30 vezes mais. Ou então com metade. Experimenta e vê o que traz na prática esse resultado para você. E uma dúvida que é muito geral, que chega bastante para mim, é muito assim, ó. Eu tenho o freio XPTO. Que pastilha que eu uso? Na dúvida, vai para o original. Vamos falar de um freio básico de entrada da Shimano, o MT200. Beleza, ela vem com a pastilha B01S. Por que você vai trocar outra pastilha se você não tem sensibilidade, se você não tem defeitos e se você sabe hoje, agora, que o teu freio foi feito
para frear mais do que aquilo que você acaba usando, se você escolheu isso da maneira correta. Vai no original, na dúvida, compra a pastilha original. Ela vai ser o balanço perfeito entre performance e sossego e custo-benefício, entendeu? Entende que essa questão do como escolhe é extremamente relativo? Você precisa fazer uso daquilo que é original. Fez sentido para você aquilo? Tá te atrapalhando? Não. Mantém como tá. Ah, não, tá me atrapalhando, eu tenho um problema de byte. Tá, então talvez se a gente crescer o espaçamento ali, né, de 160 de diâmetro para 180, resolva o teu problema. Tá. Ah, não, na realidade eu tô tendo um problema de superaquecimento. Vamos sair, migrar de uma pastilha que seja orgânica para uma pastilha metálica? Tá, mas e aí, o que eu tenho que fazer com relação a isso? Ah, eu tenho que fazer a compra de uma pastilha e do disco também. Ó, o valor compensa ou eu posso pegar um freio? E isso é muito legal, que ele foi projetado para ter essa razão de proporção de 10 vezes de 10 para 100 e sempre usando isso como uma referência só, maior. Isso tem que ter muito claro na cabeça, né? Porque às vezes você tem um freio de entrada, um MT200, né? E você está querendo fazer um upgrade de disco e pastilha. Só que você pode pegar esse teu freio, juntar com as suas pastilhas, com os teus discos, vender, anunciar, juntar um dinheiro e ir lá para um XT, por exemplo, que tem essa razão de proporção diferente. Um MT200, ele nunca vai frear a mesma quantidade que um Deore XT. Não muda só a estética do freio, tem diferença. E a diferença está aqui, nessa razão de proporção aqui. O freio ele é projetado para frear mais. Tanto que ele tem os manetes mais curtinhos, quanto mais top o freio. Dentro da linha Shimano, claro, tem manetes mais curtos. Então tem uma bifurcação aí. Um lado a gente está falando em investir em disco e pastilha para dar uma melhoradinha ou tirar mais proveito do freio que eu tenho. E do outro lado eu estou falando, meu, esquece isso daqui porque isso daqui não vai resolver nada. Eu preciso de um freio novo. E aí você vai lá e compra um freio novo. Depende do teu problema, depende da razão do teu problema, do teu incômodo. Um caso que eu recebo muito aqui com relação a como escolhe o freio. João, eu cheguei e entendi que eu quero um freio mais potente. E também é muito legal quando você consegue atender as pessoas que já entendem que ela precisa fazer alguma coisa diferente em relação ao freio dela. Então ela fala para mim assim, eu tô com problema de bite, eu tô com problema de fade e eu tô cansando, eu tô botando muita força no meu manete lá e a bike não tá freando. Meu, o que passa na minha cabeça? Fazer upgrade nisso daqui, ó, não vai resolver. Então a gente vai lá e parte para um freio melhor. E aí então fica uma dica, se você quer freios mais fortes e você entendeu aí que disco e pastilha não vai resolver isso para você, você precisa entender que você precisa dessa relação de proporção maior. É a 1000ª vez que eu estou falando, mas é importante que você entenda isso e que você não rasgue dinheiro, porque às vezes você investe em disco e em pastilha e teu freio não muda nada, tá? Ou teu freio não muda exatamente aquilo. E por isso que eu bato muito na tecla de você experimentar freios diferentes em bikes diferentes para que você entenda aquilo que faz sentido para você, se você ainda não tem a sensibilidade necessária. E aí a diquinha, entre aspas, aí, se eu quero freios fortes, eu vou procurar por manetes curtos. Vai na minha aí, dentro da linha Shimano, que faz muito sentido. E na dúvida, meu, menos é mais. Vai no básico para aquilo que faz sentido, testa aquilo. Ah, ficou bom. Ótimo, normalmente vai ficar bom. Freio, para você fazer um upgrade de freio e falar assim, nossa, fez muita diferença, você realmente vai estar precisando ter uma sensibilidade gigante, ou então uma necessidade gigante. Desde que ele esteja alinhado especificamente com o uso que você faz dele, vai funcionar bem. Menos é mais. Então, fazendo uma recapitulação mesmo aqui, pastilhas e discos, existe uma bifurcação. Um lado, discos e pastilhas, se você trocar, resolve o teu problema. Outro, você precisa trocar sistemas de freio completo. Ok, então aqui a gente tem um lado da bifurcação e aqui outro lado. Entenda que esse sistema aqui, ó, é majoritário. Isso daqui vale muito mais do que isso daqui. Eu não estou querendo dizer que isso daqui não tem resultado, mas eu estou falando que aqui, ó, nessa parte de projeto, corresponde a, sei lá, 70% do resultado e aqui a 30%. Se você precisa de 50% a mais de frenagem, não vai estar aqui a tua solução. Vai estar aqui.
Ah, entendi, faz muito sentido, mas para mim isso daqui não é necessário. Então vamos entrar na segunda parte da bifurcação, que é a escolha de disco e pastilha direitinho, de acordo com aquilo que você precisa. E entender também que as compatibilidades vão ser sempre muito importantes. Porque tem muita gente que fala assim, eu uso pastilha metálica, não tô nem aí com o meu disco que era para resina. Tudo bem, velho, vai funcionar, só que vai durar menos, vai frear menos. Com certeza, tá? Então não tem muita exceção para regra, entendeu? Alguns sistemas custam mais caro. Por quê? Porque eles têm uma engenharia diferente, ele tem essa razão diferente, ou ele tem um posicionamento estratégico de marca diferente. Os materiais não tem nada a ver, não muda nada. Meu, material, não tem como você mudar isso de uma maneira marqueteira de falar. O estudo do material ele é específico para aquilo. O metal ele vai aguentar mais paulada do que a resina, não tem como fugir. Sair da resina que era R$60, fui para uma pastilha metálica que custa 300. Não precisa, muito caro, isso aqui faz a mesma coisa. Talvez faça se você andar reto, talvez não faça se você anda na pirambeira. E assim, vou trocando essa pastilha aqui várias vezes, daqui a pouco você está no valor dessa, entendeu? Tem que fazer conta, tem que entender o propósito daquilo que você faz, tem que entender as compatibilidades daquilo que está dentro do teu sistema de freio. Tá falando resina com pastilha resina? Ótimo, beleza. Tá pouco para mim. Vamos aumentar o diâmetro do disco de freio de 160 para 180? Vamos. Tô com um probleminha de superaquecimento. Vamos entender que dá para dar aquela freada com os espaçamentos de frenagem e a tua pastilha vai atender até durar mais e a bike vai frear um pouco mais também? Não resolveu. Beleza, vamos caminhar para uma pastilha diferente? Ou então não. Isso daqui não faz sentido para mim, vamos trocar de sistema completo. Cara, depois de ver tanta gente rasgando dinheiro por conta de movimento de manada, época eu troquei isso porque para mim resolveu. Às vezes a pessoa nem sabe que resolveu, ela só fez aquilo pelo status e aí motivou N outras pessoas a fazer. Para as lojas é incrível, porque quanto mais vende melhor, mas para o teu bolso não é. E para mim não é, porque eu luto para parar esse movimento da gastação e do movimento de manada. Às vezes você não precisa daquilo, tá bom? Faça escolhas conscientes. E tô sempre à disposição. Se você tiver uma dúvida que eu não consegui esclarecer para você, deixa aqui nos comentários do vídeo. A gente se encontra numa próxima. Valeu!